Olá pessoal, para não deixar para tudo para a última hora, quem me conhece sabe que eu me apavoro com isso, que eu não suporto deixar nem para a segunda semana quem dera para a última hora. Vamos antecipar aí as aulas aí, vamos antecipar um pouquinho o conteúdo e vamos estar falando agora do último módulo. Nosso último módulo nós teremos o nosso tão esperado TCC, o estágio 6. A matéria de políticas, né, e de Libras. Como de políticas e de Libras a gente não tem uma noção ainda do que vem o mapa, o que vem a atividade 1, mas lá no estágio 6 nós já temos as aulas disponíveis, podemos estar antecipando e fazendo nossos rascunhos, até nosso texto, por exemplo, o meu já está lá para dizer feito, e podemos estar dando uma continuidade nos nossos estudos. Até porque temos essa semana aula, depois nós teríamos aquela semana de provas que a gente fica vago, vamos ter aquela semana entre módulos que vamos ficar vago, então temos 2 semanas aí para poder estar antecipando os estudos e não se apavorar e nem ficar muito corrido, né, no último módulo por causa da questão do TCC, porque pelo que eu andei escutando aí, a questão do primeiro envio do TCC é meio rápido, é tipo como no estágio 5, eu não sei dizer a quantidade de datas, mas eu escutei algumas pessoas falando em 2, 3 semanas, indiferente, como é um texto mais completo, mais complexo, a Unicesumar que dá o material também para a gente estar fazendo o TCC, então mais vale a gente se adiantar e ir lá para o estágio 6. Eu vou dar algumas anotaçõezinhas aqui, vou estar falando sobre um pouquinho do estágio 6 agora, tá? Vamos lá, então. As aulas do estágio 6, elas estão em 11 ou 12 aulas, apesar de estar marcando 12 lá, tá faltando a aula número 11, pelo menos no meu estúdio não tem aula número 11. Elas estão da seguinte maneira: a primeira, aquela questão da organização da disciplina do estágio, né? Imagino que seja lá para as questões. Níveis, etapas e modalidades, também imagino que seja lá para a questão das questões que vai ter na atividade 1, né? O que fazer no estágio 6? O professor Jonathan, ele fala muito na questão de estar acompanhando, observando o calendário, que tem a questão da atividade 1, da atividade 2, mas não fala muita coisa não. A aula 4 fala sobre a questão da atividade 1, que é a questão do questionário. A aula 5 fala sobre o texto. Essa é muito interessante estar assistindo, porque ali dá todos os detalhes do que precisa estar sendo feito no texto. E mais um pouquinho para frente eu já vou falar sobre o assunto do texto. A aula 6 é um bate-papo sobre a educação não formal. É sobre isso que a gente vai estar colocando no texto. Foi feita uma entrevista, né, um bate-papo com todos os setores que a gente pode estar abordando no nosso texto, para a gente escolher apenas um. Mas ali tu tem uma noção boa do que é cada setor ali do não formal que você pode estar falando e muitas informações valiosas. A 7 é a professora Camila, ela fala sobre algumas dicas, é muito interessante porque assim, apesar de todo mundo já estar careca de saber que tem que estar seguindo aquele modelo de introdução, tem que estar seguindo aquele modelo de conclusão, o desenvolvimento tem que ter citação. Nesse daí são 3 citações pelo menos, com 3 autores diferentes, 3 materiais diferentes, né? Não adianta pegar um artigo com 2 autores lá, que não vai contar, tem que ter 3 materiais diferentes também. Então, é bem interessante porque ela dá algumas dicas da questão do dar uma padronizada nos parágrafos para ficar um texto mais bonito, não fazer uns parágrafos muito longos. Então, vale a pena estar assistindo, tá? A aula 8, a questão do fórum. A 9, normas de citação. A 10 é a questão das referências, para a gente também ter uma noção, porque eu acho que dá muito trabalho ainda para a maioria das pessoas essa questão das referências, apesar que sempre tem um material lá disponível na sala do café, no material da disciplina, para a gente poder estar baixando e estar vendo como é que faz essas referências. E a aula 12, que não tem 11, é dúvidas frequentes. Na base do normal, o que é indispensável tu estar pelo menos assistindo é a aula 7 e a aula 2, apesar que todas elas são importantes e vão te dar contribuição na hora de tu estar conseguindo responder a atividade 1, que também tem um peso na tua nota. Vamos agora um pouquinho para o texto, né? O nosso texto, como eu já falei ali na questão da entrevista, sobre a pedagogia na educação não formal.
Em especial, nós poderíamos estar abordando sobre a empresarial, hospitalar, prisional e terceiro setor. Apenas uma dessas. O nosso texto tem que ser baseado em apenas uma dessas. Você deve estar seguindo a folha timbrada, porque tem aquela questão dos padrõezinhos de introdução, conclusão, que eles sempre dão os limites e linhas, né? O título vai ser mantido, como todos os outros estágios que foram em texto, tem um título e você coloca o subtítulo, tá no mesmo padrão. O título é Pedagogia na Educação Não Formal. A introdução tem que seguir aquele padrãozinho, né? De artigo, que vai ter o teu tema, o teu objetivo, a tua justificativa, a tua problemática. No desenvolvimento, como eu já falei, são 3 citações pelo menos, com 3 autores, 3 materiais diferentes, né? O que você tem que estar colocando, basicamente, né? Primeiro, campo de atuação escolhido, o perfil do profissional, atividades desenvolvidas, recursos que podem ser utilizados neste campo de atuação. Cada um vai ser diferente, porque, por exemplo, o que você vai poder estar utilizando no hospital, você não vai poder estar utilizando num presídio. Imagine uma brinquedoteca para jovens e adultos, não dá certo, né? Como também vamos fazer uma palestra, como tem bastante na questão empresarial, né? Para pessoas que estão lá no hospital, não vai dar. Até a questão de materiais, em alguns locais, eles têm mais cuidados, né? Por exemplo, uma tesoura, coisa desse tipo, não vai poder estar, provavelmente, em muitos presídios utilizando, diferente do que se você for brincar com uma criança e pedir para ela recortar algo que vai ser mais lúdico. Porque o hospital, por exemplo, trabalha mais com essa questão da ludicidade. A questão empresarial já não é nesse viés, como também do terceiro setor não é, e o prisional não é, porque são outras faixas de idades a serem trabalhadas. Mas fica aí algumas dicas aí já de como colocar. E depois, né, enquanto futuro pedagogo, quais reflexões você pode fazer sobre a pedagogia na educação não formal que você abordou no texto? Isso daí seria tipo um parágrafo ali antes da tua conclusão. Tu tem que estar colocando essa questão aí para você poder estar terminando o teu título e fazendo a conclusão baseada nos artigos, como a gente sempre fez até agora. Mínimo de 2 laudas e máximo de 3 laudas com a referência. Aumentou a quantidade de texto. Mas tem uma vantagem nesse daí. Ele pode ser feito em dupla, caso você queira. E tem tanto a questão de você poder estar fazendo em dupla pelos grupos, né, de WhatsApp que tem por aí, com alguém que você conhece, como também o professor comentou lá na sala do café, você poder estar se apresentando para os alunos aí, vendo se alguém quer estar fazendo uma parceria contigo, trocando mensagens por ali e ver se você quer fazer em dupla. Eu, por exemplo, vou fazer em dupla. Eu achei o máximo poder fazer em dupla. É uma ótima oportunidade para a gente poder estar debatendo com outras pessoas, independente se tem muita correria, eu faço final de semana, eu não faço. É ótimo para a gente poder estar aproveitando esse momento e ter um pouquinho dessa questão, como tem uma faculdade presencial, né? Ter mais pessoas envolvidas. É basicamente isso. Não tem mais muita coisa aqui de informação que eu marquei. Muito tranquilo, muito bom a gente poder estar fazendo essa pesquisa e antecipando aí, para não ficar na correria depois por causa da questão do TCC, por causa da gravação do vídeo do TCC. Então, esqueça um pouquinho do TCC, aproveita essas 2, 3 semanas que tem aí pela frente e vamos lá para o estágio 6. Até a próxima!